Mas eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidá-los a abrir suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 5, verso de 1 a 5. Lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, depois de Pedro, carta de João, capítulo 5, verso de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Pai querido, teu servo já orou e eu peço mais uma vez, ilumina através do teu Espírito Santo nossas mentes, nossos corações, para podermos entender o que o Senhor vai falar conosco nesta manhã, através do teu livro santo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O versículo número 3 termina na sua última frase dizendo assim: ora, os seus mandamentos não são penosos. Certa feita, irmãos, um pastor perguntou a uma garotinha, mais ou menos seus 8 anos, como é que ela conseguia viver uma vida vitoriosa diante dos ataques de Satanás. Nós sabemos que Satanás ataca até mesmo as crianças, usando artimanhas, usando astúcias. Então, aquele pastor perguntou àquela menina: como é que você vive uma vida vitoriosa diante dos ataques de Satanás? E ela, com muita sabedoria vinda do Senhor, ela disse: ora, o Senhor Jesus mora no meu coração. E como Ele mora no meu coração, então, todos os dias Ele está comigo, todo instante Ele está comigo. E quando Satanás vem bater a porta do meu coração, eu falo: Senhor Jesus, atende a porta. E quando Jesus abre a porta, Satanás vê Jesus, ele sai correndo. Então esse é o foco do nosso texto nesta manhã, o Cristo vitorioso que nos torna vencedores. Então João vai dizer, como eu já li para os irmãos, finalzinho do versículo 3, que os mandamentos de Deus não são penosos. Não é para a gente um castigo ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Por quê? Porque junto com o estudo da palavra, o Senhor nos reveste de poder. Porque junto com o estudo da palavra, nós somos envolvidos pelo grande amor de Deus e vamos aceitar tudo em amor. E então esse amor vai ser manifestado através da nossa vida, com oportunidades tantas que o Senhor nos concede, e portanto não se trata de um peso, não se trata de um fardo, mas sim um privilégio. Então, queridos, esse que o texto o evangelista João vai falar sobre isso conosco nesta manhã. Ele vai dizer que há algo em você que é servo, você que é serva do Senhor Jesus, que capacita a conquistar o mundo. É colocado dentro de você pelo Espírito Santo. Algo muito especial, que capacita cada servo, cada serva a conquistar o mundo. O mundo, a palavra mundo usada aqui pelo apóstolo João significa o cosmos, né? É o mundo que vive afastado de Deus, é o mundo que confronta Deus, é o mundo que procura nos levar a esquecer de Deus, é o mundo que abandona os critérios de Deus. É o mundo que quer nos envolver e dizer que nós estamos perdendo tempo, correndo atrás de coisas espirituais, estudando a Bíblia. Então esse é o mundo em que nós estamos
vivendo. Então, é para enfrentar e vencer esse mundo é que o Senhor nos capacita através da fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a fé. Então, a fé é colocada em nossos corações através da presença do Espírito Santo, através da leitura da palavra. E então, é uma fé vencedora, que o apóstolo João chama aqui de fé vencedora. Porque essa fé é a fé no Senhor Jesus Cristo, de que Ele é realmente o Filho de Deus. Nós temos que ter essa firme convicção no nosso coração. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, a fé que vence o mundo é a fé na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, confessar que Jesus Cristo veio em carne. E por isso, então, queridos, nós temos a garantia desta vitória, crendo na encarnação. Porque através da encarnação, o Senhor Jesus tomou sobre si a nossa vida humana. Então, muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis. Nós devemos lembrar que Jesus passou por isso também. Que Ele assumiu a nossa natureza humana. Isso significa que Deus se preocupou conosco, que Deus deixou a sua glória na pessoa de Jesus Cristo para tomar a forma humana, com limitações. Jesus chorou, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu fome, Jesus ficou irado com as coisas erradas que faziam no templo. Então tudo isso, queridos, configura a encarnação de Cristo. Ele assumindo a forma humana. E também ele passou por um sacrifício que a gente não entende. Como alguém santo, como alguém sem pecado, poderia assumir todo o castigo que Jesus assumiu e, acima de tudo, assumir a morte na cruz. Então, queridos, isso é Deus trabalhando em nós. É Deus trazendo, através da encarnação de Cristo, forças para nós podermos vencer e ultrapassar tudo aquilo que o mundo coloca diante de nós. Então, o que significa Deus ter se encarnado na pessoa de Jesus Cristo? Significa que Ele compartilhou conosco todo o sentido da nossa vida. Você está triste? Jesus ficou triste também. Você tem chorado às vezes? Jesus chorou também. Você fica com raiva quando vê as coisas erradas acontecerem? Jesus também passou por isso. Então, Ele compartilhou conosco as nossas atividades. Ele conhece as nossas aflições, os nossos pesares e as tentações desta vida e deste mundo. Você pode dizer, eu estou sendo tentado. Jesus foi tentado também. Então, esse é o Jesus encarnado. Ou seja, Deus se envolveu na situação humana para poder entender plenamente o que acontecia conosco depois do pecado. Então, queridos, a fé nesse Jesus encarnado é a convicção de que Deus se preocupa e compartilha conosco de todas as nossas lutas e das nossas dificuldades. Então, isso nos traz 3 privilégios. E o primeiro dele, dispomos de defesa para resistir aos ataques do mundo. Hoje em dia fala-se muito em defesa, por causa de muitas bactérias, muitos vírus e tantas outras coisas que acontecem por aí. Tanta coisa nova aparecendo, coisa ruim, né? Aparecendo. Então ele nos dispõe de defesas para resistir os ataques do mundo. Então João escreveu assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por que você vence? Por que eu vou vencer? Porque o Senhor nos coloca à disposição defesas para podermos resistir esses ataques. Porque o mundo fica nos pressionando. Ontem mesmo ouvi uma pessoa dizer, uma pessoa muito querida, dizer que daqui a uns anos vai embora do Brasil porque não está aguentando mais a situação no Brasil. Eu falei, se todo mundo fizer isso, o Brasil vai ficar vazio, né? Nosso lugar é aqui, nossa pátria é aqui. Nós temos de orar, sim, pela nossa pátria. Estamos envolvidos por coisas ruins acontecendo, principalmente descendo do governo.
coisas que prejudicam a nossa vida. Mas nós vamos fugir por causa disso? Não. Nós vamos buscar forças no nosso Deus para podermos enfrentar. Porque o mundo nos pressiona. O mundo traz motivos. E muitas vezes motivos que, se a gente não estiver firme na fé, que justificam a gente deixar tudo. Deixar tudo, abandonar tudo. Então, sabemos que por dentro e por fora, nós somos atacados pelas coisas que o mundo oferece. Uma sociedade corrompida, despreocupada com Deus e até mesmo hostilizando o nosso Deus. Mas você, como salvo, você como uma serva do Senhor Jesus, tem sempre essa certeza de que Jesus está no seu coração, como aquela garotinha. O Senhor Jesus está no meu coração. O Senhor Jesus é o dono do meu coração. E Ele está comigo. Então eu vou dispor. Ele coloca à minha disposição prevenção contra essas infecções. Eu pensei na vacina, né? Uns dias atrás eu fui no posto, tomei 2 vacinas. Aí a enfermeira me explicando isso, combate isso, aquilo, outro, né? Então esse texto me veio à mente e eu pensei nisso, né? Nós somos vacinados pelo Doutor Jesus Cristo contra as infecções, as bactérias, contra os vírus do mundo. E a gente sabe que quando a gente está em boa companhia, a nossa cabeça só pensa coisas boas. Mas quando a gente está numa companhia péssima, a nossa tendência humana é fazer coisa ruim que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa fala. Por isso, Jesus precisa estar dentro do nosso coração, ser Senhor da nossa vida. É a melhor companhia que nós podemos ter, porque assim nós vamos resistir aos ataques do mundo. Então, queridos, o salvo tem de crer de todo o coração na encarnação de Jesus Cristo e que Ele vive dentro do seu coração. Uma coisa interessante que eu aprendi na batalha espiritual, com o trabalho de libertação de pessoas possessas, é que o demônio dentro do corpo de uma pessoa, jamais ele vai confessar que Jesus veio em carne. Então muitas vezes a gente ia orar por uma pessoa possessa, a gente falava assim, confessa que Jesus veio em carne. O diabo falava, eu não acredito nisso. Por isso que João nos desafia a aceitarmos, a colocar no nosso coração esse Jesus Cristo que se encarnou. E que Ele então é a nossa vacina contra os ataques de Satanás, os ataques desse mundo. Em segundo lugar, temos uma força para suportar os ataques do mundo. Resistir e também para suportar. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, que se encarnou, que mora no meu coração, e também é a força para que eu suporte os ataques do mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o Senhor abre, irmãos, diante de nós, muitas oportunidades para podermos servi-lo com fidelidade. Assim como o mundo abre diante de nós oportunidades também para que nos desviemos do caminho. Uma vez eu fui evangelizar um rapaz, lá na Transamazônica. Ele estava na beira da rodovia, pedindo carona, e nós passamos de carro, o pastor e eu. E o pastor falou, só vou dar carona para ele se você evangelizar. Eu falei, com certeza. Coloca ele aqui. Então o rapaz entrou e sentou no meio de nós dois. Nós estávamos numa caminhonete. E eu perguntei, você já conhece Jesus? Ele falou, eu já fui crente. Já fui crente, hoje não sou mais. Falei, você nunca foi crente. Porque uma vez crente, crente para sempre. Ele falou, como isso? Aí ele abriu a oportunidade para que eu pudesse falar de Jesus Cristo. Que uma vez salvo, salvo para sempre. E o salvo está sempre protegido pelo seu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo.
Você vai dizer, mas pastor, eu enfrento problemas, enfrenta sim. Há infortúnios, coisas que nos sucedem, coisas que vão além da nossa compreensão. Há desilusões na vida que procuram nos despojar dos nossos sonhos. São os ataques do mundo. E você, através de Jesus Cristo, você está preparado para suportar esses ataques. Igual aquela menina. O inimigo bateu a porta do seu coração e falou, Senhor Jesus, atende lá. Esse problema eu não dou conta de resolver. Aí Satanás vai sair correndo, porque ele vai dar de frente com o Senhor Jesus Cristo, aquele que abriu os selos, né? O livro e os selos que nós lemos no Apocalipse, capítulo de número 5. Então, queridos, para muitos de nós, e a gente enfrenta muito isso, constantes fracassos. E muitas pessoas se sentem inúteis para o Senhor, e muitas pessoas querem até abandonar a fé. Ontem à tarde nós tivemos aqui um trabalho maravilhoso. Nós tivemos aqui um coral de cegos, deficientes visuais, cantando aqui. E eu ainda estava comentando com a pessoa que estava sentada ao meu lado. Falei, quanta gente na igreja que pode servir ao Senhor e não serve. Muitas vezes até atrapalha o crescimento da igreja. E esses irmãos aí tão deficientes, mas cantando numa alegria, né? Então, queridos, o Senhor Jesus nos dá força para suportarmos os ataques do inimigo. Nós temos de crer nesse Jesus maravilhoso. Nós temos de divulgar esse Jesus maravilhoso. Nós temos de ser úteis na obra desse Jesus maravilhoso. Porque tudo aquilo que nós passamos, ele suportou. Então, quando você recebe o Jesus encarnado, você recebe um Jesus que passou por tudo aquilo que você está passando. E ele foi muito além. Por quê? Ele foi até a cruz, entregando a vida dele por nós. Para quê? Para pagar o preço da nossa vitória contra os ataques do inimigo. Então, se você está passando por um momento difícil, Jesus passou por isso. Fala com ele. Ele saiu do seu coração, ele é Senhor da sua vida. Muitas pessoas querem Jesus apenas como Salvador, mas não querem como Senhor. Ele quer apenas não ir para o inferno, quer ir para o céu. Mas quem manda na minha vida sou eu. Não é assim que funciona. Jesus quer ser Senhor da sua vida. Ele quer dirigir a sua vida. Ele quer orientar. Ele quer abrir os seus olhos para que você enxergue as coisas e procure fazer aquilo que nos é ensinado na sua palavra. Em terceiro e último lugar, temos a indestrutível esperança da vitória. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então essa vitória, queridos, enche o nosso coração de esperança. Nós sabemos que quando a nossa vida findar aqui nesse mundo, não sabemos o dia nem a hora, e nem qual de nós aqui vai ser o próximo a partir, mas a hora que findar, a nossa vitória já está garantida. O nosso lugar no lar celestial já está pronto, o Senhor Jesus já foi preparar. Então, temos a indestrutível esperança da vitória final. O que o mundo fez com Jesus? O mundo perseguiu Jesus, implacavelmente. O mundo difamou Jesus. Os líderes religiosos diziam que Jesus expelia demônios pelo poder de Satanás, chamando de herege. O mundo julgou, condenou, crucificou. O mundo fez o possível, humanamente falando, para eliminar o Senhor Jesus, mas fracassou. Fracassou. Por quê? Depois da cruz veio a ressurreição. Depois da vergonha veio a glória. Jesus foi recebido em glória no lar celestial, quando ele foi ascendido da terra para os céus. Recebeu em glória. Então, queridos, este é o Senhor Jesus que está dentro de nós. Então, isso que João chama a nossa atenção. Ele diz que nós temos de crer nesse Jesus encarnado. Esse Jesus que se fez carne e que habita no meio, no coração dos seus servos.
Então nós temos dentro de nós aquele que viu a sua vida na maior escuridão, o sepulcro. 3 dias. Você tem dentro de você aquele a quem a vida deu o pior. Foi crucificado. Foi desonrado. Você tem dentro de você aquele que morreu, mas que não foi retido pela morte. Ele venceu a morte. E por isso ele oferece para você e para mim parte nessa vitória que ele conquistou ali, na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Eu concluo dizendo, se nós cremos na ressurreição, se nós cremos na vida, na morte, ou na encarnação de Jesus Cristo, então nós temos Ele conosco no nosso coração. Se você não tem, abra o seu coração agora e fala, Jesus, entra no meu coração. Jesus, eu não te quero apenas como Salvador, mas eu te quero como Senhor da minha vida. Por quê? É o Senhor que vai garantir a nossa vitória. Então, como nós vimos, o Cristo vitorioso nos faz vencedores. Primeiramente, por quê? Porque Ele coloca à nossa disposição defesas para resistir aos ataques do mundo. Você está sendo atacado? Fala, Senhor Jesus, me defende. O Senhor é o meu general. O Senhor está com o escudo na frente para me defender. Em segundo lugar, nós vimos que Ele coloca à nossa disposição defesas. Aliás, Ele nos dá força para suportar os ataques. Então, Ele nos dá defesa para nós podermos defender, e Ele também nos dá forças para suportar. Os ataques estão aí a cada instante, a cada momento da nossa vida. E nós, em terceiro lugar, que Ele nos torna indestrutíveis, né? Porque Ele é indestrutível. E isso traz uma esperança forte ao nosso coração sobre a nossa vitória final. Você crê nesse Jesus encarnado? Se você crê, você é um vitorioso. Ele vai te capacitar para resistir aos ataques de Satanás. Ele vai te capacitar para enfrentar os ataques deste mundo. E Ele vai a cada dia encher o seu coração com a certeza da vida eterna. É isso que João diz para a gente no texto que nós lemos. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus?